Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, com grande alegria e devoção, a Igreja Católica Apostólica Romana celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus, que antes chamava-se Levi, nasceu em Cafarnaum e exercia a profissão de cobrador de impostos. Ele era tido como pecador público, não era aceito socialmente entre as pessoas. E o nosso Senhor Jesus Cristo o chama. E Mateus, ele tem essa experiência com Jesus. E ele corresponde imediatamente este chamado de nosso Senhor. E torna-se um discípulo de Jesus. E deixa toda a vida de pecado para trás. E segue Jesus. Mateus é aquele conhecedor da Escritura que compreendeu tudo que diz respeito ao reino de Deus. Ele é como aquele proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, como nosso Senhor Jesus Cristo nos disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 52. O Evangelho escrito por Mateus é o Evangelho do reino de Deus, do cumprimento em Cristo da antiga aliança. É o evangelho das bem-aventuranças e do sermão da montanha, das parábolas do reino e do juízo universal. É o evangelho da igreja fundada sobre a rocha que é Pedro e do seu ministério. Não se sabe muitas circunstâncias da sua morte ou do seu martírio. O evangelho da liturgia de hoje é Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: "Segue-me." O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: "Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores?" Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: "Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: Eu quero a misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele olha para Mateus, um pecador público, e vê o que ele poderia ser com a graça de Deus. Mateus, apóstolo e evangelista, discípulo de Cristo. No versículo 13, quando o nosso Senhor diz: "Ide aprender o que significam estas palavras: Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." E muitas pessoas pegam esse versículo e dizem: "Tá vendo? Jesus, ele veio para os pecadores." Muitos falam com o intuito de legitimar o pecado. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio sim para os pecadores, mas ele veio para nos salvar, para nos libertar do pecado. O nosso Senhor, ele saiu percorrendo todos os lugares, apresentando ao povo o reino de Deus e convidando a uma conversão. E todos aqueles que lhe chamavam, ele dizia, ele perdoava os pecados e dizia: "Vai e não peques mais." E todos aqueles que se converteram, que tiveram um encontro com Jesus, eles mudaram de vida. Maria Madalena, Zaqueu, Mateus e tantos outros. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele acolhe a todos, mas ele não acolhe o pecado. E os seus ensinamentos nas Escrituras Sagradas, ele sempre está nos exortando a mudança de vida, a renúncia do pecado, a conversão de vida, a transformação, a mudança de vida, a obediência aos mandamentos. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é rico, fonte de misericórdia, mas ele é justiça, ele é justo. E ele quer salvar cada homem e cada mulher,
E para que nós sejamos salvos, nós temos que renunciar ao pecado, porque o pecado vem de Satanás. Pois ele quer roubar, matar e destruir a nossa vida, roubar o nosso lugar no céu, a promessa de Deus que tem para cada um de nós. Então, meus irmãos, busquemos como Mateus, que teve esse encontro com Jesus, que transformou a sua vida para Cristo, sendo o imitador de Cristo, vivendo conforme Cristo, por Cristo e para Cristo. Devemos ser misericordiosos com nossos irmãos, levando nosso Senhor Jesus Cristo a todos, sem distinção, não fazendo acepção de pessoas, sendo acolhedores, misericordiosos, caridosos. Mas devemos sempre exortar nossos irmãos à conversão, à mudança de vida. Peçamos ao Espírito Santo a força necessária para, assim como São Mateus, correspondermos com fidelidade ao chamado de Deus. Deus nos abençoe. São Mateus, rogai por nós.